Relatório da Polícia Federal sobre celular de Daniel Porcaro aponta menções ao ministro do STF, Dias Toffoli. E você vai ver também. Tribunal de Justiça de São Paulo recorre contra a suspensão de penduricalhos no poder público. E ainda, as mudanças no Vale Refeição e Alimentação que já estão em vigor. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. 11h30 agora, pelo horário de Brasília. Um bom dia para você que decidiu ficar bem informado no Redação Hit. Vamos acompanhar agora o que é notícia nesta quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Já estão em vigor as novas regras do Vale Alimentação e do Vale Refeição. As mudanças limitam as taxas, aceleram os repasses e ampliam o uso dos cartões em diferentes maquininhas. Os vales Alimentação e Refeição, que fazem parte do Programa de Alimentação do Trabalhador, passaram a ter novas regras. As mudanças limitam as taxas cobradas pelas operadoras, agilizam o repasse dos pagamentos e permitem que qualquer cartão funcione em qualquer maquininha. As medidas estão detalhadas no decreto assinado pelo presidente Lula e afetam todos os envolvidos: trabalhadores que usam o benefício, empresas que contratam o serviço e estabelecimentos que recebem os pagamentos. Na prática, a taxa cobrada de restaurantes e supermercados passa a ter um limite de 3,5%, a tarifa de intercâmbio fica limitada a 2%, e qualquer valor acima desses percentuais está proibido. Outra mudança importante envolve o prazo de pagamento. A partir de agora, as operadoras devem transferir o dinheiro das vendas aos estabelecimentos em até 15 dias corridos. Antes, muitos negócios esperavam cerca de 30 dias ou mais para receber. O valor do benefício não muda e o uso continua restrito à compra de alimentos. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, as regras têm objetivos claros de reduzir abusos, padronizar práticas entre operadoras, dar mais previsibilidade a quem vende alimentos e garantir que o benefício continue destinado apenas à alimentação. Outras mudanças, também previstas no decreto, devem ser aplicadas de forma gradual nos próximos meses. Bom, e é sobre esse assunto que nós vamos falar agora ao vivo com o advogado especialista em direito do consumidor, Stefano Ferri. Doutor, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Tabata, agradeço o convite. A gente que agradece por ter aceitado. Primeiramente, eu gostaria da sua análise sobre as liminares contra as mudanças, né, no Vale Refeição. O governo federal pediu ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região a derrubada de decisões liminares que protegeram empresas de Vale Alimentação, Vale Refeição, contra penalidades, né, como multas, por exemplo, relacionadas a essas novas regras da política de alimentação do trabalhador. As três das 4 gigantes do setor argumentam que o governo excedeu seu poder regulamentar no decreto ao impor diversas medidas que não estariam previstas na lei. Qual a sua análise, doutor Stefano, por gentileza, esse argumento das empresas se sustenta? Esse é um ponto que gera muita insegurança, porque a gente está falando de um mercado extremamente concentrado. Esse é o primeiro ponto, né? Então, 4 empresas dominam 80% do mercado, praticamente um oligopólio. E aqui, quando essas medidas passam a valer e essas empresas automaticamente conseguem essas liminares, todos ficam numa situação de insegurança, né? Porque os estabelecimentos comerciais não sabem quanto terão de benefício ou não, quando os descontos começarão a valer. Então, todos esperam os resultados dessas ações para entender como agir, né? E em relação ao mérito dessas demandas, o que está sendo discutido ali? O impacto do decreto na atividade operacional das empresas. Então, por que essas liminares foram deferidas? Porque pode haver, no entendimento dos magistrados, um risco relevante de impacto financeiro na operação dessas empresas, porque vão ter que
reduzir taxas, né? Programar o arranjo de pagamentos, então organizar contratos, e não se sabe, na visão delas, quanto tempo isso levaria e qual seria o impacto, né? Então, o judiciário vai ter que se debruçar sobre isso, e o que nos gera é uma situação de muita insegurança, né, sobre a aplicabilidade dessas medidas. Na sua análise, essas medidas, elas vêm para beneficiar o consumidor, doutor? Com certeza, elas beneficiam o consumidor de forma indireta. Primeiro, elas atingem os estabelecimentos comerciais, né, que são conveniados às operadoras. E na medida em que esses estabelecimentos eles vão poder ter uma margem maior de lucro e que mais estabelecimentos pequenos vão poder fazer parte dessa rede, isso acaba beneficiando o trabalhador, que muitas vezes tem que se deslocar até um estabelecimento credenciado, né, que possa utilizar o seu voucher. Então, isso gera custos. A ideia é que tudo isso venha para trazer mais conforto, mais comodidade para o trabalhador. Uhum. E com relação à relação dos cartões de VR, VA com as maquininhas, quais foram as mudanças então? Porque tem umas que são Essa é uma específicas, né, para esse tipo de ticket, tem outras que não aceitam. Agora, todas terão que se adaptar, aceitar ou terão algumas específicas? Exatamente. A ideia dessas medidas é que haja a interoperabilidade entre as empresas, né? Ou seja, a ideia é que o trabalhador ele pegue o seu cartãozinho, o seu voucher, e ele possa utilizar em qualquer estabelecimento, em qualquer maquininha de pagamento, né? Essa é a ideia. Então, o que as medidas trazem é uma forma com que esse arranjo de pagamentos ele se abra, porque hoje como funciona? Uma operadora desses benefícios, ela tem toda a cadeia verticalizada, né? Então ela só opera com as empresas, com as maquininhas que são conveniadas, e isso acaba limitando a quantidade de estabelecimentos. Ou, por outro lado, isso gera um custo para o estabelecimento comercial, que muitas vezes tem que ter ali no balcão diversas maquininhas diferentes para atender os trabalhadores, né? O que gera um custo. Então a ideia central é que qualquer trabalhador com o seu cartão possa acessar maquininhas diferentes. Isso, claro, né, traz também um prazo para que essas empresas possam se adequar a isso. Então, imaginando que não houvessem essas liminares, essas empresas teriam 180 dias para abrir o arranjo de pagamentos e até 360 dias para que essa interoperabilidade ela esteja completa, né? Então, é até um ano para que o trabalhador pudesse, de fato, utilizar o seu voucher em qualquer maquininha. Então, o prazo de adequação ele já seria longo, mesmo se não houvessem os processos. Para o consumidor realmente é bem vantajoso, né? É até um adendo pessoal aqui. Quem nunca, né, na hora do almoço, com os colegas ali, vai a um restaurante fazer uma confraternização, um almoço, e aí na hora de pagar, aí você descobre ali na hora que a maquininha ou que o restaurante não aceita o seu vale-refeição, né? Então é até um impacto na hora para o consumidor que não estava esperando gastar aquele dinheiro no seu cartão de crédito, débito, enfim. Doutor, os benefícios poderão ser usados de outra forma ou só valem com essas mudanças ainda, refeição e alimentos? Ou se, por exemplo, eu for ao mercado, precisar comprar algum item que não seja de alimentação, eu posso pagar com meu VR ou VA? Tabata, a finalidade do VR e do VA, ela não se altera com essas medidas, tá? Então a ideia é que isso possa trazer um aumento de estabelecimentos credenciados, uma redução de custos para os estabelecimentos e para o trabalhador, mas não há nenhuma mudança de finalidade. Então eles continuam sendo destinados sempre ou para a refeição, né, ou para o mercado, para esse tipo de coisa. Não há nenhuma alteração nesse sentido. Para a gente finalizar, quanto tempo então os estabelecimentos têm para se adaptar? Contando aqui, né,
que não existissem essas ações que interromperam a aplicabilidade das medidas, da forma como o decreto veio, a partir da sua vigência, as operadoras teriam até 90 dias para já regularizar a questão do limite de taxas e do prazo para pagamento. Então, seria a adequação das taxas até 3,6%, né, que é o limite agora, que pode ser descontado dos estabelecimentos, e o pagamento dos valores devidos aos estabelecimentos deve ocorrer em no máximo 15 dias. Antes, esses pagamentos eram feitos em até 60 dias. Então, o prazo inicial para essas medidas é de até 90 dias. A partir disso, as medidas referentes à abertura do arranjo de pagamentos, 180 dias e até 360 dias para que haja interoperabilidade completa, para que o trabalhador possa usar qualquer maquininha. E aqui é um ponto interessante em relação ao prazo, né, que foi reduzido. Agora, os estabelecimentos terão que receber em até 15 dias e não em 60, porque o que acontecia aqui? As empresas, as operadoras, elas retinham esses valores devidos aos estabelecimentos e aplicavam isso no mercado financeiro durante esse intervalo de 60 dias. Se beneficiavam com isso e só depois repassavam esses valores aos estabelecimentos. Então, isso é uma prática que agora também vai ficar inviabilizada. Doutor, olha, muito obrigada por esclarecer as mudanças aqui conosco, ao vivo, no nosso jornalismo. Foi um prazer falar contigo. Falaremos em breve, numa próxima oportunidade. Um ótimo dia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço para a nossa audiência. Um abraço. Nós acabamos de ouvir o especialista em direito do consumidor, Stefano Ferri. E veja a seguir, Senado da Argentina aprova a reforma trabalhista em meio a protestos de trabalhadores. E agora vamos ver o tempo em Vitória, Espírito Santo, 28 graus. Olha que câmera bonita. O Redação Hit volta já. E nós estamos de volta agora no horário de Brasília. Faltam 15 minutos para o meio-dia. A Polícia Federal entregou o relatório sobre o celular de Daniel Vorcaro ao Supremo Tribunal Federal. O documento aponta menções ao ministro do STF, Dias Toffoli, relator da investigação sobre o Banco Master. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, entregou ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, o relatório sobre dados do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. No conteúdo do celular havia menções ao ministro Dias Toffoli, também do STF, relator da investigação. As menções a Toffoli aparecem em conversas no celular de Vorcaro. O celular foi apreendido na Operação Compliance Zero, da PF, que investiga fraudes financeiras no Banco Master, liquidado pelo Banco Central em novembro. Em nota, o gabinete de Dias Toffoli chamou de ilações as menções ao nome dele e afirmou que não há motivo para ser alegada a dúvida sobre a imparcialidade do ministro no caso Master. Em caso de suspeição, Toffoli deveria deixar a relatoria do caso. O gabinete do ministro Dias Toffoli esclarece que o pedido de declaração de suspeição apresentado pela Polícia Federal trata de ilações. Juridicamente, a instituição não tem legitimidade para o pedido, por não ser parte no processo. Quanto ao conteúdo do pedido, a resposta será apresentada pelo ministro ao presidente da Corte. Em nota, a defesa de Vorcaro criticou vazamentos seletivos das investigações, que acaba por gerar constrangimentos indevidos, favorecer ilações e a construção de narrativas equivocadas, além de prejudicar o pleno exercício do direito de defesa. O respeito ao contraditório e ao devido processo legal é condição essencial para a correta apuração dos fatos.
Dias Toffoli admitiu ser sócio da empresa que vendeu o resort, mas negou amizade ou pagamento de forcaro. Ele ainda disse que a administração da empresa é feita por parentes, condição que, segundo ele, é permitida pela Lei Orgânica da Magistratura. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu recorrer contra a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que mandou suspender os penduricalhos ilegais no serviço público. Um levantamento revelou que o Tribunal Paulista é campeão no pagamento de penduricalhos. Na apelação contra a decisão que suspendeu os penduricalhos ilegais no serviço público, o Tribunal de Justiça de São Paulo alegou que o Congresso precisa antes definir as regras que valham em todo o país. O tribunal argumenta que a suspensão generalizada de parcelas indenizatórias, comprometer a administração da justiça, produzir efeitos financeiros irreversíveis e criar insegurança jurídica sistêmica. No último dia 5, o ministro do Supremo Flávio Dino determinou a suspensão de pagamentos extras que não tivessem base legal e deu 60 dias para os 3 poderes fazerem a revisão. A remuneração no serviço público não pode passar do teto do funcionalismo, que é de R$ 46.300. Um levantamento revelou que, dos tribunais do país, o de São Paulo é o que mais fura o teto do funcionalismo. No total, o TJ paulista tem 11 penduricalhos. A pesquisa foi feita a partir de dados do Conselho Nacional de Justiça. São inúmeros os pagamentos que acabam gerando essa distorção de um juiz receber, em média, R$ 120 mil, ou seja, 4 vezes mais do que recebe um ministro do Supremo, que deveria ser o topo da hierarquia do Poder Judiciário brasileiro. As entidades defendem que há legalidade nas verbas extras e pedem que os atos administrativos que autorizam os pagamentos sejam mantidos e considerados como lei formal. Uma operação com cerca de 100 policiais mira uma organização criminosa chinesa ligada ao PCC e cumpre 20 mandados de busca e 3 de prisões em São Paulo e em Santa Catarina. A ação conjunta da Polícia Civil de São Paulo, Ministério Público e Secretaria da Fazenda investiga a lavagem de dinheiro na venda de produtos eletrônicos a partir da capital paulista para todo o país. A suspeita é que mais de R$ 1 bilhão foi movimentado em apenas 7 meses. As vendas de produtos eletrônicos eram feitas pela plataforma principal, mas os pagamentos iam para empresas de fachada. Segundo a polícia, uma das empresas envolvidas no esquema é de um integrante do PCC que atuava como laranja. O grupo usava membros de facções criminosas como sócios de fachada e beneficiários de imóveis de alto valor, com o objetivo de blindar o seu patrimônio. Os donos de academia em São Paulo, onde a aluna de natação morreu por intoxicação após o uso da piscina, foram indiciados. Eles são suspeitos de homicídio doloso pelo caso. Os 3 proprietários da academia, C4 Gym, na zona leste da capital paulista, foram indiciados pela Polícia Civil, pela morte de uma aluna e a intoxicação de outras 6 pessoas, após o uso da piscina do estabelecimento. O caso ocorreu no último sábado, no bairro Parque São Luís. Os empresários vão responder por homicídio. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, 7 vítimas já foram identificadas. Entre elas está uma criança de 5 anos, que passou mal depois de participar de uma aula de natação. O estado de saúde da criança não foi informado. A vítima fatal é Juliana Faustino, de 27 anos. Ela chegou a ser socorrida no hospital, mas não resistiu. O marido dela, Vinícius de Oliveira, também foi encaminhado ao mesmo hospital. Além de Vinícius, um adolescente de 14 anos segue internado. Outras 2 pessoas, um homem e uma mulher, ambos de 37 anos, também precisaram de atendimento hospitalar. Relatos de testemunhas apontam que, durante a aula de natação, os alunos perceberam um cheiro químico intenso vindo da água. Pouco depois, começaram a apresentar sintomas como ardência nos olhos, náuseas e vômitos. A suspeita é de que tenha havido uma falha na manipulação
ou no controle dos produtos utilizados no tratamento da piscina. O manobrista, que é suspeito de fazer o preparo da mistura com o cloro, já prestou depoimento. Ele disse que só segue ordens e o celular dele foi apreendido para as investigações. E agora a gente vai para a Argentina, porque a reforma trabalhista promovida pelo presidente Javier Milei foi aprovada hoje no Senado e segue para a Câmara. A proposta passa apesar de uma jornada de protestos em Buenos Aires, que terminou com episódios de violência entre policiais e manifestantes. Se vota. Histórico. Foi desta maneira que o presidente da Argentina, Javier Milei, classificou o aval do Senado à reforma trabalhista promovida pelo ultradireitista. Aprovada com 42 votos a favor e 30 contra, a polêmica iniciativa vai ser debatida nos próximos dias pelos deputados, que ainda podem revisar o texto. Após a aprovação, os senadores permaneceram discutindo os pormenores da legislação ponto a ponto. O projeto de lei reduz indenizações, facilita a demissão, limita o direito de greve, permite pagamentos em espécie e autoriza o empregador a exigir o fracionamento das férias, entre outras propostas que a maior central sindical do país considera retrocessos. Enquanto o projeto era debatido no plenário, milhares de pessoas se manifestaram na praça ao lado do Congresso, no centro de Buenos Aires. Confrontos violentos entre policiais e manifestantes deixaram pelo menos 2 feridos e mais de 20 detidos. E vamos dar uma olhada no tempo na capital paulista, neste momento, abrindo a nossa câmera no alto do prédio da Rede TV. Olha só, o céu já abrindo, né? O sol brilhando. Finalmente, depois de muitos dias de céu encoberto, neste momento, termômetros marcando 27 graus. Muito obrigada pela sua companhia na manhã desta quinta-feira. Um excelente dia para você. A gente se encontra ao longo da programação. Até mais.